Olá, muito bom estar aqui com você em mais um Cabeça para Cima, poder ser recebido aí na sua casa para conversarmos sobre aqueles temas, que fazem diferença no nosso dia a dia, que informam, que orientam e que edificam a nossa vida também. Você já sabe que aqui no Cabeça para Cima a nossa alegria é poder falar sobre temas que fazem diferença para você. Por isso, se você quer ver algum assunto sendo debatido aqui, é só mandar para a gente vai buscar pessoas capacitadas para nos ajudar na reflexão, para poder ajudar você naquilo que você está querendo, maiores informações. Muitíssimo obrigada por todas as informações, por todas as mensagens que afirmam o quanto a Boas Novas tem feito diferença na vida de tanta gente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. É muito bom saber que a gente está cumprindo a nossa missão e que tem chegado até você com uma programação abençoadora. Pois é, você sabe, não é fácil a gente fazer uma programação com cunho cristão, como a Boas Novas faz, 24 horas por dia. Para isso, a gente precisa da ajuda daqueles que entendem o tamanho desse desafio. É por isso que todo dia aqui eu faço absoluta questão, eu tenho que agradecer aos nossos queridos semeadores de Boas Novas, aqueles que estão com a gente todos os dias, que oram pela Boas Novas, que contribuem com a Boas Novas, que semeiam em terra fértil, que já entenderam que quando semeiam aqui, eles estão também semeando no reino de Deus e fazendo diferença. Nossa oração é que Deus possa abençoar você, que possa atender os desejos do seu coração e que possa te retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. E a você que ainda não é um semeador, mas tem sido abençoado com a nossa programação, vai aqui o nosso desafio. Torne-se um semeador. Ligue agora para o 2126300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv, e vem também ser um semeador. Não importa o valor com que você vai contribuir. Seja qual for esse valor, ele é importante para a gente, porque quem vai usá-lo não somos nós, quem vai fazer o trabalho com ele é o Senhor Deus. E o Senhor multiplica e ele faz render o suficiente para o nosso pão de cada dia. Portanto, seja um semeador, vai lá, 2126300 ou www.boasnovas.tv. E saiba que independente de você ser um semeador, nós oramos por você. Nós pedimos a Deus que te abençoe e te guarde todos os dias e que Ele possa atender os desejos do teu coração e que você possa ser bênção por onde passar. A mobilidade urbana, ela se tornou um grande desafio aos centros urbanos de todo o mundo. Se ao longo dos séculos o desenvolvimento, a evolução dos transportes andou lado a lado com o desenvolvimento econômico, nos tempos atuais, há necessidade de que essa mobilidade seja reinventada, seja reconstruída. Na verdade, as cidades, elas estão se reanalisando, estão revendo seus modelos, porque elas precisam encontrar alternativas que garantam à população qualidade de vida e garantam às cidades a sustentabilidade. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre mobilidade urbana. Mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano e é obtida por meio de políticas de transporte e circulação que visam a melhoria da acessibilidade através da priorização de modos de transporte coletivo e não motorizados de maneira efetiva, socialmente inclusiva e sustentável. Esse tema se apresenta como um desafio, não só nos centros urbanos do Brasil, mas também nas grandes metrópoles do mundo. O deslocamento de pessoas em busca de bens e serviços de qualidade, oportunidades de classificação e empregos, acarreta na concentração populacional nas grandes cidades. A implantação de sistemas sob trilhos, como metrôs, trens e bondes modernos, ônibus limpos, com integração a ciclovias, esteiras rolantes, elevadores de grande capacidade e sistemas de bicicletas públicas são algumas das soluções inovadoras que podem ajudar no deslocamento de bens e pessoas com eficiência, conforto e segurança. É isso aí, né? Quem de nós não tem sentido aí os impactos da mobilidade urbana? Cada dia mais difícil. Isso não é só um privilégio das metrópoles. Às vezes a gente fala os grandes centros urbanos, mas
Você já foi, às vezes, numa cidadezinha melhor e que você não consegue andar no trânsito, que você fica parado o tempo todo? Quando a gente pensa em mobilidade, a gente sempre vai pensar no trânsito. Esse é um tema importante, um tema que afeta a qualidade de vida. Daí, cabeça para cima, querer conversar com você sobre essa questão hoje. Aqui no estúdio, para nos ajudar nessa reflexão, eu recebo a Clarissa Garotinho, ela que é deputada federal pelo Rio de Janeiro e pelo Partido da República. E olha só que coisa chique, foi a mulher mais votada do Brasil. Que bacana, Obrigada. Que bom ter você Obrigada aqui pelo hoje. convite, Celeste. É um prazer estar aqui no seu programa falando sobre esse tema tão importante. Bacana, muitíssimo obrigada mesmo, né? É importante para a gente ter alguém, né, uma deputada aqui, poder compartilhar com a gente, uma vez que as soluções, elas com certeza passam pelo poder público, né? Na sua grande maioria delas, né? Obrigada mesmo, tá bom? Também conosco a Clarice Link, ela que é diretora executiva do ITDP Brasil, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Obrigada, Celeste, pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir esse tema que é tão caro a todos nós, né? Da mobilidade. Verdade, um desafio. E você aí numa instituição que pensa políticas de transporte, então, já estou vendo que a gente vai fazer um programaço. Obrigadão. Obrigada. Tá bom? E completa o nosso time de hoje o Ricardo Novaes. O Ricardo é membro dos fóruns Insulan e também o de mobilidade urbana. E ele também é da ADUT Rio de Janeiro, Associação de Defesa dos Usuários de Transporte no Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Vamos juntos representar a população aqui com o pessoal que estuda e o pessoal que pode resolver. Obrigadíssima. Com certeza. Espero poder contribuir com as informações que a gente tem adquirido ao longo do tempo, não só como usuário, sofredor diário desses problemas todos que você brevemente relatou, mas principalmente poder apontar soluções e caminhos para a gente poder resolver esses problemas. É isso aí, né? Eu sempre digo que o bacana das situações é quando a gente pode sentir que o vento não está parado, mas ele está soprando numa direção e numa direção de respostas, de alternativas, né? Isso é algo que a gente vê acontecer. Pode não ser na velocidade que a gente gostaria, mas a gente vê acontecer. Queridos, essa questão da mobilidade urbana, ela às vezes parece sem saída, né? Mas tem saída? Tem que ter, né? Acho que a saída parte bastante do momento que a gente tem, da oportunidade que a gente tem agora de começar a pensar sobre essa questão, sobre os desafios e as oportunidades que a gente tem de planejamento, né? Então, tem duas frentes importantes de planejamento, municipal e metropolitano. A gente estava um pouquinho antes do painel conversando sobre isso, né? Então, a necessidade de se pensar na mobilidade metropolitana é imprescindível. A gente tem aí o Estatuto das Metrópoles, que foi recentemente promulgado. A gente tem a Lei Nacional da Mobilidade Urbana, que está completando 3 anos e que demanda que todos os municípios tenham, acima de 20 mil habitantes, tenham seus planos municipais de mobilidade. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade de se ordenar, de se organizar para, de fato, pensar sobre o ordenamento urbano, né? Então, a forma como a gente usa e ocupa o solo e, então, a mobilidade urbana. Não adianta só pensar em transporte sem pensar em ordenamento urbano, né? Então, a gente tem aí um momento muito propício para levar essa discussão adiante de forma qualificada, de forma Com certeza. Orientada, né? Exato. E tendo em vista que, além disso, nós temos a oportunidade, que eu acho que é principal nesse processo todo, que é da utilização de toda a informação, de todo o conhecimento técnico, para poder encontrar a melhor alternativa, porque não existe uma alternativa. Para cada caso específico, ou seja, para uma pequena cidade no interior do Brasil, ela não pode adotar o mesmo tipo de formulação adequada a uma cidade de grande porte como o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, a gente tem que adequar de acordo com as necessidades e com as características daquele local. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, nós temos a questão do transporte aquaviário. Já em municípios do interior, em que o transporte ferroviário é fundamental, já é diferente. Então, a gente tem a opção do transporte aquaviário que, infelizmente, não é utilizada
no Rio de Janeiro adequadamente no potencial que ele poderia. Então, a gente tem que explorar esses potenciais. Eu acho que a palavra-chave foi a que a Clarice disse aqui no início, que é planejamento. E eu acho que isso está faltando muito aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente teve recentemente a derrubada do elevado da Perimetral, né, que aconteceu numa discussão exclusivamente da cidade do Rio de Janeiro, quando, na verdade, isso deveria ter sido conduzido pelo governo do estado, porque isso gera impactos na região metropolitana como um todo. Verdade. Nós temos o Plano Diretor de Transportes Urbanos, o PDTU, que já está atrasado em 2 anos, né, a revisão desse plano diretor. Então, eu acho que está faltando no estado planejamento. Acho que nós vamos ter agora uma grande oportunidade que a gente já deixou passar, não dá nem para correr mais atrás, que é as Olimpíadas. Nós tínhamos nas Olimpíadas a grande oportunidade para fazer a diferença, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, com relação à mobilidade urbana. E não fizemos. Né? Ano que vem, as Olimpíadas estão aí e a maioria dos investimentos serviu para realimentar o sistema de ônibus, que é um sistema que já está esgotado, já está saturado, quando, na verdade, com os recursos que nós estamos recebendo, nós deveríamos ter investido em transporte de alta capacidade, melhorando a nossa malha ferroviária, melhorando as estações de trem, melhorando o metrô, expandindo o metrô. Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade. Você tocou nesse assunto, eu vou seguir um pouquinho nele, embora eu queira voltar um pouquinho para o conceito aí da questão de mobilidade, porque uma coisa que o Brasil assim, é excelente é em fazer leis, né? Nós temos as melhores leis do mundo, Estatuto da Criança, Estatuto do Adolescente, do Idoso, não sei o quê, a lei disso, a lei daquilo. Mas a implementação das leis ainda é um problema, né? A gente vem vivendo aí na expectativa dos grandes eventos, Copa do Mundo, etc., e podendo ter os benditos legados que são tão propagados pelos governos, né, no sentido dessa mobilidade também. E a gente chega agora, já estamos pertinho do último, as Olimpíadas, né? Vamos ver o que acontece até lá. Temos uma expectativa grande ainda de poder ter resultados. As Olimpíadas agora são mais no Rio de Janeiro, né? Copa do Mundo ainda foi para o Brasil inteiro. E a gente vê que essa coisa meio que escorreu pelas mãos em muitas das cidades. E não foi por falta de recurso, não. Foi por falta de planejamento, por falta de um trabalho talvez orientado, bacana, de fazer acontecer mesmo. Mas infelizmente, como esse final de semana bem demonstrou, a divulgação de uma série de desvios que ocorreram com relação à capital do Mato Grosso, né? Em que você tinha Cuiabá, que tinha a possibilidade de uma ressurreição dela voltar e simplesmente, voltando à questão da Olimpíada, em que Cuiabá seria uma das cidades sede para os jogos de futebol masculino e feminino e algumas outras modalidades, simplesmente foi excluída, porque até agora não foram concluídas as obras que deveriam ter sido concluídas antes das Copas das Confederações em 2013 e que não há a menor possibilidade de serem concluídas em tão curto espaço de tempo, a fim de se poder usar para esses grandes eventos. Ou seja, você tem um pernicioso processo, onde você, como bem disse a deputada, você não tem um planejamento e, além disso, você tem um desvirtuamento através de processos em que você tem a corrupção envolvida e permeada ali no poder público, aí realmente fica difícil. Verdade. Eu acho que de volta a gente retoma a questão do planejamento, né? Quando a gente tem um volume alto de recurso, como de repente a gente passou a ter com os parques, com os jogos, e a gente não tem uma cultura de planejamento sólida, né? Que de fato envolva todas as esferas do governo, que envolva diferentes setores, então que envolva a sociedade civil, que envolva o setor público, que envolva o setor privado. Tem uma visão compartilhada da cidade que a gente quer, como é que a gente investe na mobilidade para isso. Quando chega um volume alto de recurso, o impacto é cataclísmico, né? Ele não tem um impacto gradual ali de alimentar
o que já estava previamente estudado, planejado, pensado, articulado, defendido e negociado. Então, não, simplesmente poucos grupos ganham, são, né, o setor privado é quem sai ganhando disso, que aí tem toda a questão, as grandes empreiteiras, e muito pouca discussão com a população de que cidade é essa que a gente quer e como é que a gente chega nessa cidade. Todo mundo tem que negociar para chegar nessa cidade, né? Mas a gente precisa, de fato, também estar capacitado nesse processo de discussão e de negociação, tanto a sociedade civil quanto o setor público, né? Então, o próprio setor público não tem capacitação para, de fato, liderar processos de planejamento bem feitos, bem amarrados, né? Então, a gente tem um setor público aí bastante esvaziado, do ponto de vista, às vezes, até técnico, né? Bastante desempoderado, que não tem mais uma articulação com outros setores. Não simplesmente porque não querem. É para que não ocorra, ou seja, para que realmente facilite... Beneficie poucos, né? Exatamente. Gente, a gente tem falado tanto, né, nessa questão de mobilidade sustentável. O que é a mobilidade sustentável? Que conceito é esse? É possível a gente falar em meios de transporte dentro de um contexto de mobilidade sustentável? Sim, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, eu vou dar minha paradinha e eu volto com essa questão, tá? Queria entender um pouco mais disso com vocês, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero